Olá, estamos ao vivo, diretamente aqui dos estúdios de São Paulo, da Avenida Paulista, para mais um conteúdo hoje. Hoje eu tenho uma convidada muito inusitada. Uma pessoa que tem aí uma história linda para a gente conhecer, que se conectou comigo através do network, já que eu tenho falado muito sobre network e oportunidades, e é escritora também. Inclusive, eu quero falar do livro dela. Então, você que está chegando agora, primeiro, vamos abençoar a vida de outras pessoas? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Você pega esse aviãozinho que está aqui do lado, ó, dispara para a gente convidar outras pessoas para o nosso conteúdo, que isso é muito importante, tá? Vamos trazer outras pessoas para cá, para acompanhar esse conteúdo, para receber a nossa convidada e conhecer um pouco de histórias inspiradoras e o mais importante, como que você vai aplicar isso na sua vida prática através do network, que é uma coisa tão simples, tão possível e que muitas vezes as pessoas nem imaginam o resultado que dá, né, gente? Então vamos chegando aí, que daqui a pouco a gente vai dar início então a esse bate-papo com a Leide, que é a minha convidada de hoje. Já convido as pessoas, ó, esse aviãozinho aqui de baixo. Oi, Daiane Fonseca, Jane, Léo Lima, vamos chegando aí pra gente começar hoje falando mais um pouquinho sobre network e oportunidades. Deixa eu acertar aqui, gente. Pronto, tudo bem, Daiane? Seja muito bem-vinda. Ó, já vai chegar aqui a minha convidada, que é a Leide. E a Leide Silva, que é palestrante, é escritora, tem uma história linda, e ela deixou um autógrafo maravilhoso aqui, ó, no livro para mim. Ela disse assim: querida Rosimelo, brilhe, ilumine e inspire as pessoas ao seu redor. Com carinho, Leide Silva. A gente se conectou aí no evento do lançamento do livro do Mauro e conheci tantas pessoas incríveis, e hoje ela cedeu um momento do tempo dela para falar um pouco do trabalho que ela desenvolve e do livro que ela escreveu. E ela fala muito sobre o segredo para manter a sua maturidade ativa. Nós vivemos numa época em que as pessoas vão ter aí uma expectativa de vida muito maior do que a dos nossos pais, né? No tempo dos nossos avós, a expectativa de vida era no máximo 60 anos. Hoje a gente sabe que a expectativa de vida é pelo menos 80 anos. E aí tem pessoas que com 50 anos não estão aproveitando a vida, ou acham que não tem mais nada para contribuir. E aí vem o grande destrave que a Leide traz, né? Que ela mostra justamente como que nós podemos ter uma vida plena em qualquer idade. E isso é muito bom, é muito positivo, e ela vai trazer um pouco da história dela para compartilhar com a gente. Já ela vai chegar aqui, e eu quero avisar também que esse conteúdo depois ele vai subir para o YouTube. Eu estou conseguindo colocar alguns conteúdos meus no YouTube para aproveitar essas lives tão especiais que a gente faz, né? Então já vou avisar que depois a gente consegue subir esse conteúdo. Tá sendo muito bom essas conexões que a gente tem feito, né? Tanta coisa boa tem acontecido na minha vida, gente. E eu vou dizer para vocês, eu agradeço muito todos vocês que me acompanham, que acompanham meu trabalho, que abençoam minha vida, tanto com a audiência, como adquirindo meus produtos, meus serviços, se conectando comigo, me abençoando na minha trajetória, porque cada pessoa que tem algum resultado através de mim já me inspira muito a continuar seguindo meu propósito, que é muito bom. Então, ó, tô só aguardando a Leide, já ela vai chegar aqui. E aí nós vamos dar início a essa conexão tão especial. Quero avisar também para vocês que eu vou trazer algumas oportunidades para os próximos dias, e eu quero que você fique atento que eu vou comentar aqui, tá? Bom, primeiro que nesse momento eu estou selecionando pessoas para o meu grupo de network. Eu tenho um grupo de network, quer dizer, eu tenho vários,
né? Mas eu tenho um em especial, que ele é um grupo fechado, onde nós temos desenvolvido parcerias e sociedades entre os integrantes do grupo. Então eu estou selecionando pessoas para participarem desse movimento. Eu tenho vários grupos gratuitos de network, então você pode se conectar comigo. Inclusive eu cuido do Clube da Prosperidade, que é um movimento que eu faço desde o começo do ano, que tem abençoado muitas pessoas. Mas eu quero avisar para vocês que agora eu tenho 2 movimentos que eu quero divulgar aqui para vocês. Um deles é o Clube da Oratória. É um grupo que eu estou selecionando de pessoas que vão me acompanhar e que vão desenvolver a sua comunicação. E o segundo grupo é o Clube do Livro. No decorrer para vocês acompanharem, tá? Então, a Leide já está chegando aqui. Vamos testar se a conexão tá boa. Quem for chegando já fala se a conexão tá boa. E assim que a gente conseguir entrar, a gente já faz um teste aqui de iluminação e som. Olá, Leide. Boa tarde, tudo bem, Rosi? Tudo ótimo. Você consegue me ouvir bem? Estou sim, você está me ouvindo bem também? Perfeitamente bem, a conexão tá ótima. É que se tiver boa, eu fico com o fone. E aí fica mais gostoso para acompanhar o nosso bate-papo. Leide, primeiro quero agradecer você disponibilizar o seu tempo para poder conversar aqui com a gente e trazer um pouco do seu conhecimento, da sua história, para que as pessoas também possam conhecer aí tudo que você já tem feito, né? E também falar um pouco desse livro. Então, quero primeiro que você se apresente para as pessoas te conhecerem. E quem não me conhece ainda, depois eu me apresento também, tá, gente? Deixa a Leide se apresentar, para as pessoas da minha audiência conhecerem. Já sigam também a Leide, para vocês acompanharem mais sobre a vida dela. Leide Silva, educadora, é isso? Isso. Boa tarde para todos. Boa tarde para todos e todas. Eu sou Leide Silva, sou educadora, professora, palestrante, escritora, e também sou a fundadora de uma startup chamada Maturidade Ativa 50+. E hoje nosso objetivo aqui é justamente trocar, compartilhar conhecimentos para que a gente possa sempre progredir e prosperar, não é, Rose? Com certeza, Leide. É muito interessante você falar sobre a questão da maturidade, que é um tema que está muito na moda e que é muito importante para as pessoas aproveitarem mais a vida, né? Eu estava comentando antes de você entrar, as pessoas tinham uma expectativa de vida muito baixa. Antes era 60 anos, na geração dos nossos avós. Hoje, 80 anos, tá tranquilo, tá de boa. Então as pessoas vão viver muito mais. Então a gente vai aprender um pouco hoje como aproveitar mais a vida. Bom, para quem conhece a Leide e ainda não me conhece, eu sou Rosimelo, sou comunicadora. Há mais de 26 anos eu atuo no mercado empresarial, ajudando empresas nos seus negócios, seja na publicidade, na comunicação e também nas vendas estratégicas. E é uma alegria hoje estar conhecendo também a audiência da Leide. E quem ainda não me segue, já me segue. De São Paulo, você é de fora, como que você entra no mercado educacional? Muito bem, Rose. Bem, eu comecei no mercado educacional quando São eu estava Paulo? no... Tá me ouvindo? Sim, você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo capital. Nasci na cidade de São Paulo, na zona norte da cidade, onde eu praticamente vivi praticamente a grande parte da minha vida. E no mercado de educacional, entrei quando eu estava no mundo corporativo. Fui trabalhar na área de treinamento e desenvolvimento de uma grande empresa financeira. E a partir daí nasceu meu interesse pela essa área de desenvolvimento de pessoas, onde ao longo de mais de 25 anos eu trabalhei no mercado corporativo, depois fui ministrar aulas na faculdade, no curso técnico também e na pós-graduação. Então, Onde já faz mais de
30 anos nessa jornada. Eu não tinha Mas em ouvido. qual faculdade que você lecionou? Eu lecionei na Universidade da Alfa Castelo, lá em Barueri. Lecionei na Faculdade de Tapicerica da Serra e na Universidade de Guarulhos, a UNG, que é do Grupo Ser Educacional. Lecionei também no curso técnico da Fundação Bradesco, que teve o 4º ano técnico. Hoje é Estácio, mas na época curso técnico aqui em São Paulo, que hoje pertence ao grupo Estácio. Na faculdade, E quando que você resolveu entrar para esse mundo de palestras? O que houve que deu essa virada? Boa pergunta. Um pouco relacionado também com essa questão do treinamento, desenvolvimento de pessoas, porque lá também a gente ministrava aulas e palestras. E a partir do momento que eu saí do mundo corporativo, eu comecei a desenvolver um outro lado, que foi o lado da consultoria e também o lado de palestras. E essa questão das palestras se intensificou mais a partir da pandemia, que a gente fazia online, e depois, agora, presencial. Agora fala para mim. Eu recebi esse livro de presente, que agradeço muito. Você traz vários insights aqui que a gente vai falar já sobre eles. Mas eu quero que você me fale dos livros que você já participou, quais foram os temas, porque você tem vários livros escritos, eu achei espetacular, porque eu estou escrevendo meu livro agora, é meu primeiro livro, né? Mas falar com alguém que já escreveu tantos é muito rico. E se você tiver os livros aí, também mostra pra gente. Tá bom, então, obrigada. Obrigada pela pergunta. Isso tudo é uma caminhada, é uma trajetória, é uma jornada, e a gente começa, Rose, assim, aos poucos. Então, eu comecei a escrever, eu sempre gostei, né, de escrever, de ler, sempre foi uma das minhas atividades preferidas. E eu comecei a escrever quando eu terminei de fazer o meu mestrado em Psicologia Social, aqui na PUC São Paulo. Então, da minha dissertação de mestrado, surgiu o primeiro livro, que é esse daqui, Casa Vida, o espaço de afetividade e ternura, que conta a história das crianças que eram portadoras do HIV e que elas sofriam preconceito porque moravam ao lado de uma casa geminada. Então, aqui eu conto, né, a questão do que vem a ser, né, a AIDS e o preconceito, que está muito relacionado também com a questão afetiva. Se você conhece a pessoa, se você tem um relacionamento com a pessoa, você vai entender qual é a situação. E muitas vezes não Lei, passa por relacionamento. Que ano que foi quando você escreveu esse livro, Casa Vida? Desculpa, eu não entendi sua pergunta. Cortou. Você se recorda qual foi o ano que você escreveu esse livro, Casa Vida? Isso aqui foi 1900... Eita, deixa eu ver que eu marco aqui. Vem aqui. Faz um tempinho. Você fez uma pergunta difícil. Aqui, eu estou te perguntando porque você fala... Foi na década de 90. Foi 97. Então, você 97. É contado sobre preconceito e, de fato, na década de 90, as pessoas tinham muito medo da AIDS. Na verdade, na década de 80 já tinha, mas em 90, assim, a coisa era assustadora, porque a doença já tinha se espalhado pelo mundo e as pessoas tinham medo até de chegar perto, né? Elas achavam que podia pegar a doença só pelo fato de encostar nas pessoas que tinham esse problema. Durante a minha vida, eu conheci 2 pessoas que são HIV positivo. E uma delas eu conheço, e hoje
para HIV, as pessoas conseguem ter uma vida com mais qualidade, mas na década de 90 não era assim. A pessoa era identificada com HIV em poucos meses, ela ficava muito desfigurada, chegava a ser um pouco assustador. Então as pessoas morriam de medo, era algo muito desconhecido. Hoje a gente consegue ver que é muito mais, não vou dizer aceitável, mas suportável, no sentido assim, quem tem consegue ter uma qualidade de vida melhor, e as pessoas, elas ficam com menos risco, né? A gente sabe que tem muita gente que tem, e fisicamente nem mostra. Justamente. Mas naquela época não. A pessoa, quando identificava, ela já mudava a fisionomia de uma forma muito radical, né? Justamente. E hoje nós temos mais tratamentos, mais campanhas de prevenção, as pessoas estão mais conhecedoras do assunto. Mas naquela época... Você tocou num ponto importante. Naquela época, além de ser uma doença que debilitava, existia um medo, né, de que fosse uma doença causada pelo homossexualismo, né? E não era homofobia, gente, era que as pessoas não conheciam mesmo, as pessoas tinham medo, né? Justamente. E a partir então do mestrado, né, da psicologia social, surgiu o primeiro livro pela Edições Paulinas. E uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, assim, que muitas pessoas perguntam, como que a gente faz para escrever um livro? Nesse primeiro livro, eu enviei para algumas editoras o projeto. E quem aprovou foi a editora Paulinas, foi que gostou do projeto e me chamou para escrever o livro. Eu transformei aquele conteúdo que era mais teórico, mais acadêmico, num linguajar mais coloquial, do dia a dia, contando a história dessas crianças. Né? Justamente. E a partir disso, a editora Paulinas me convidou para escrever um segundo livro, que é esse daqui, que é voltado para os jovens. Coragem para Amar. Coragem para Amar. Aqui já é um romance fictício, né, onde duas pessoas se encontram, dois jovenzinhos, e descobre-se que um desse casal aqui está com AIDS. E como que é você conviver, você se relacionar com a questão da AIDS? Isso aqui já foi no ano de 2000. E o que a gente fez é escrever livros sobre esse tipo de tema. Teve alguma experiência que você conviveu, que te inspirou? Sim, ótima pergunta. Toda a questão de inspiração e de você conhecer a realidade, de você conhecer as pessoas. Então, a partir de uma vivência, né, de eu conhecer uma pessoa portadora lá no início da década de 90, me inspirou a escrever sobre a questão das crianças. Por exemplo, foi da Casa Vida. E naquela época, a Casa Vida era uma casa, como eu falei, geminada, com outra casa, onde morava um casal, a família, e um dos filhos era uma médica. E ela demonstrava o preconceito. Ela, como médica, deveria ser a primeira pessoa a não incentivar o preconceito. E a partir e ficou muito na mídia. E a partir dessa situação, dessa história, aliada com a vivência de uma pessoa adulta que eu já conhecia, que era portadora do vírus HIV, então eu me inspirei para escrever essa história, falando dessa questão. O preconceito, ele é derivado só do racional ou do afetivo? Então, muitas vezes, quando você tem um envolvimento afetivo, você acaba com as barreiras também do preconceito. É que você começa, então, a entender como que essas pessoas vivem e ter uma convivência harmoniosa, que é importante isso, né? A gente aceitar o diferente. Então, essa foi a proposta. E no caso do segundo, foi justamente esse convite para um público que naquele momento, que eram jovens, e não tinha muita publicação voltada para esse jovem.
esses dois livros, depois eles foram publicados no México. Olha que coisa boa! Pela editora Paulina, eles publicaram no México. E esse outro, que é o Coragem para Amar, também foi publicado lá no México. É interessante que nesse livro da Casa Vida, voltando aqui no primeiro, foi a primeira Bienal do livro que eu participei. Foi no Rio de Janeiro. A Bienal que eu participei naquele ano acabou sendo no Rio de Janeiro. Depois, passado algum tempo, como eu falei para você, né, Rose, que eu gosto de ler, escrever, e também eu escrevi como coautora de um livro de poemas e poesias. Então, era um concurso. Olha, publicada, hein? É gostoso, né? Eu tenho muita poesia escrita, Leide. Pelo menos uma já foi publicada. Era um concurso, então eu escrevi, está até aqui no meu nome aqui. Eu participei desse concurso e depois saiu um livro com os coautores que foram contemplados nesse concurso, que foi o segundo concurso literário de contistas, cronistas e poetas do milênio. Esse aqui foi em 2002. Já foram 3 livros aí. Isso. Eu estou com os livros físicos, né? Que eu tenho 2 e-books, que não estão aqui agora. Não dá para mostrar, né? Depois, eu também gostando, né? Que eu fiz o mestrado. Depois eu fui fazer o doutorado, já vou contando a história. E no doutorado eu fui estudar sobre a questão da sustentabilidade e voltada com a questão da gestão do conhecimento para no ambiente de catadores. Porque eu queria mostrar que independentemente de você ter tecnologia, assim, internet, computador, etc., você pode compartilhar o conhecimento. Então, eu fui estudar os catadores. E a partir desse estudo de sustentabilidade, catadores, material reciclável, eu fui convidada a participar desse outro livro aqui, Gestão Contemporânea dos Resíduos Sólidos. É interessante que você mudou de um tema que é questão de pessoas com HIV, e você foi para um tema que também é muito forte, que tem a ver com reciclagem, é isso? Catadores de papel, sustentabilidade. É muito interessante, você busca temas que chamam muita atenção, né? Essa questão, essa meu propósito também é trazer temas que estão assim no auge, estão começando, ou serão, porque na época, isso aqui foi em 2000, que eu comecei a estudar a questão da reciclagem de catadores, foi em 2002, quando entrei para fazer o doutorado, para falar sobre economia solidária, a questão dos catadores, da reciclagem. Então, eu fui vendo que era uma coisa que as pessoas ainda não estavam falando muito naquela época. A questão do meio ambiente, a questão da Agenda 2030 ainda não tinha. Então, assim, é importante a gente sacar os temas e começar o quê? A conversar com as pessoas sobre isso, a escrever e a estudar. E nesse livro aqui de coautoria, eu escrevi sobre a questão dos catadores, que muitas vezes a gente não percebe qual é a importância deles para o meio ambiente e para nós, para a sociedade. Então, eu, por exemplo, fiz um trabalho assim, etnográfico, né? Ou seja, você vai lá, vive com as pessoas durante o período. Então, eu fui numa cooperativa lá numa cidade próxima aqui de São Paulo, chama-se Poá. Então, a cooperativa é a Cruma. Então, a gente passava o dia todo lá acompanhando, desde a hora que os catadores chegavam, até a hora que eles iam para a rua, até a hora que eles iam catar, separar. Então, existe uma linha de produção e existe também um compartilhamento de conhecimento. Só exemplo, naquela época, tinha-se 5 tipos de plástico. Então, eles tinham que saber qual plástico era qual, para poder separar. E quanto mais você conhece sobre isso,
mais a cooperativa tem um ganho. Por exemplo, eu junto todas as tampinhas, mas eu tenho que separar por cor, porque se eu separo, então eu tenho um maior valor agregado. Então ele vai vender por um preço melhor. O catador também precisa saber sobre a importância de você também ter um planejamento. Então, por exemplo, na época de final de ano, você tem muito material na rua, por exemplo, papel, papelão, por causa das festas de final de ano. Então, aí o que acontece? O preço do material cai. Então, ele precisa ter um planejamento para vender uma outra coisa com um valor melhor. E esse trabalho aqui esse livro aqui foi junto também com a prefeitura da cidade de São Paulo, falando sobre a questão da reciclagem. E depois, livro físico, temos esse daqui, que é o que você mostrou, que é a arte do desenvolvimento humano, aonde, no capítulo 8, também é um livro de coautoria, onde eu vou falar sobre o segredo para manter uma maturidade ativa. Então, veja só, pegando... Então, nós vamos comentar sobre esse livro, então, porque eu já vi que você gosta de temas que chamam muita atenção e despertam muita curiosidade. E o que te fez escrever sobre esse tema? Qual foi, assim, a grande inspiração para você falar sobre isso? Além da sua vida. Ótima pergunta, Rose. A grande inspiração partiu da minha própria realidade. Foi durante a pandemia, 2020, eu estava lecionando na faculdade, aí todo mundo ficou em casa, e eu percebi que, por exemplo, os professores que tinham acima de 50 anos, que era o meu caso naquela época, então estavam sendo assim mais afastados mais imediatamente do trabalho. Já fazia parte de um grupo de risco, né? Isso, entre aspas. Eu comecei a pensar, mas como que nós vamos fazer para se reinventar? Então, a partir disso, eu comecei então a pensar, eu estou com mais de 50 agora, e o que a gente vai fazer daqui para frente? É importante. Você não tem filhos, né, Leide? Não tenho. E não é casada? Não. Isso é legal, porque assim, ó, nós fazemos parte de uma geração que muitas pessoas ou são separadas, ou não casaram, não tiveram filhos. A gente faz parte de uma geração que tem muita gente que mora sozinho. E tem pessoas que não sabem lidar com isso, né? Com a solitude. Eu também sou uma pessoa que mora sozinha e eu noto que algumas pessoas têm muita dificuldade de conviverem assim. Então, imagina em plena pandemia você totalmente isolada. Como que foi para você? Bem, para mim foi assim, algo novo, que eu nunca tinha passado por isso. Eu gosto sempre de estar junto com as pessoas, para lá e para cá, participar de várias atividades. De repente, para tudo. Estátua. O máximo que você fazia é fazer aquelas compras rápidas ali nas imediações, mas você não podia mais ir para aula, você não podia mais se reunir com os amigos. Então, foi uma experiência extremamente nova e desafiadora. Você sentiu medo na pandemia? Medo, a gente sente medo, sim, porque assim, a gente não sabe o que vai acontecer. As pessoas ficaram tão vulneráveis, e o mais interessante é que, assim, mesmo quem tinha dinheiro, naquele momento o dinheiro não valia absolutamente nada. Justamente. Então, todo mundo estava, teoricamente, numa mesma situação, com dinheiro ou sem dinheiro. E os medos vão surgindo. O que vai ser daqui para frente? E tinha um histórico, tinha e tem, né, um histórico familiar, que a minha bisavó, ela faleceu na gripe espanhola de 1918 aqui no Brasil.
Então, eu já tinha essa referência. Veio para você esse pensamento? Será que você vai. Você ficou com medo de morrer, Leide? Medo de morrer, não fiquei, porque eu não tinha, eu fiquei com medo de contrair a Covid. Você não Porque chegou a pegar o Covid? não cheguei. Ou se cheguei, não tive sintomas, que eu não percebi. Eu fui Mas. daquelas que peguei, Oi? e eu achei que eu ia morrer, porque foi muito forte. Ah. Então, aí eu falei, o que vai ser daqui para frente? Aí eu falei, vamos seguir as orientações. Daí eu sou muito desse aspecto, aí tem que seguir, bem disciplinada, vamos seguir as orientações para que a gente possa evitar, porque a minha avó, que era filha dessa minha bisavó que faleceu, quando a minha bisavó faleceu, ela tinha 3 anos, então ela não chegou a conhecer a mãe. Eu comecei então a ter aquelas precauções e comecei a pensar o que vai ser depois dessa fase. E nesse período, então, eu comecei a desenvolver uma atividade voltada para pessoas que tinham essa idade, essa faixa etária. Que então, foi a mentoria voltada para esse público. Então, como a pessoa vai se reinventar, ela vai voltar para o mercado de trabalho, ela vai, depois que passar a pandemia, né, ela vai realizar Você chegou a um projeto de entrevistar vida. algumas pessoas com essa realidade? Eu cheguei a conversar com pessoas, sim, E sobre essa qual atividade. era o maior medo delas? Era assim, a questão de morrer e não realizar o seu sonho. Oh, interessante Ou, que é isso, né? e também uma outra questão era assim, que eu vou, como que eu vou viver até lá? Porque a gente não sabe, as pessoas não sabiam, né, se isso ia durar muito ou durar Sim. pouco. E Todo mundo nessa ficou faixa etária dos muito 50, do faixa dos 50 a mais, por exemplo, naquela época, então era uma incógnita. Então você não sabia qual é o passo que você ia dar. E a partir disso eu comecei a fazer algumas pesquisas, conversar com algumas pessoas, até que eram do meu relacionamento, sim, próximo, outros professores. Nós tivemos alguns professores e amigos que faleceram nesse período. Então foi uma situação extremamente delicada. Você teve pessoas muito próximas do teu convívio que faleceram ou não? Sim, sim. Teve um professor que deu aula comigo lá em Barueri, professor João. Teve um amigo que trabalhou comigo no banco, que era assim super dinâmico, né, alegre. De repente, ele foi surpreendido pela Covid e todos nós ficamos chateados. E tive meu irmão, que, que contraiu no hospital. Ele teve um AVC e contraiu no hospital e faleceu. Então, essas coisas todas fazem com que a gente comece, então, a repensar. Então, nós estamos aqui, então temos que viver da melhor forma possível para que a gente realize as coisas que nós temos que realizar, porque nós não sabemos nem um minuto daqui a pouco o que vai acontecer, que dirá daqui um mês, daqui um ano, mas é importante que a gente viva intensamente. E o que Aí você fez passando, para se reinventar no pós-pandemia? Além de escrever o livro, né? Que é algo bem sábio, você transformar uma situação num livro. o que eu Mas o fiz que nesse período, eu fui aulas online. fez Então, eu você se migrei. reinventar? Desculpa, cortou sua pergunta. Claro que já é uma coisa especial, mas o que você tentar na sua vida pessoal no pós-pandemia? É que cortou sua voz, está dando uma falha. Vamos ver se melhora. Agora. Está picotando um pouquinho. Vamos tentar de novo. É assim mesmo.
esse horário tem que fazer um live também, né? Vamos lá. Consegue me ouvir melhor? Tá. Agora melhorou. O que você fez na sua vida pessoal para se reinventar no pós-pandemia? Ah, sim. Então, durante esse período, agora eu vi. Agora, voltando um pouquinho, durante a pandemia, então, eu comecei com aulas individuais online. Bom, o sinal da Leite está falhando um pouquinho, gente, mas já já ela resolve lá. E aqui no livro, ela traz o segredo para manter uma maturidade ativa. Então, ela começa trazendo uma frase aqui do Brian Tracy, que diz assim: aprendizagem contínua é o requisito mínimo para o sucesso em qualquer campo. E eu achei isso muito inspirador para a gente poder aplicar na nossa vida. E daí ela começa aqui no livro falando: de repente você chegou aos 50. E eu não tenho ainda 50 anos, não sei muito bem como é essa sensação, e eu gostaria que você, que já tem 50 ou mais, falasse aqui o que muda quando a pessoa chega nessa idade. Eu já ouvi as pessoas falarem da crise dos 30, dos 40. Gente, eu nunca tive crise em nenhuma época, assim, acho que só na adolescência. A adolescência, eu confesso que me trouxe muita crise, porque é uma idade difícil, né? A gente tem muitas dúvidas sobre a vida, muitas inseguranças. Depois da adolescência, eu nunca mais tive crise. Eu sempre levei de boa essa questão da idade, mas eu sei que tem algumas pessoas que têm um impacto maior. Então, se você teve, você me conta aqui. E daí ela fala um pouco sobre como ela realizou os sonhos dela. Ela conta um pouco dessa história que ela trouxe aqui na live, né? E eu achei muito bacana que ela pega um trecho aqui do livro e ela fala assim: como transformar informação em conhecimento. E aí vem uma grande sacada, porque nós estamos agora com a internet muito forte e ainda tem pessoas que não sabem como fazer isso. E é muito bom a gente poder falar sobre isso. Hoje eu trabalho com o digital, eu faço mentorias para empresários, inclusive antes dessa live eu estava fazendo mentoria para uma empresária do Rio de Janeiro. E é muito comum os empresários me procurarem para que eu ajude eles a fazerem uma renda no digital através do conhecimento que eles têm. Eu não sei se você já experimentou isso e se não fez, está na hora de você começar a fazer. A internet, ela abriu uma grande oportunidade de você transformar a sua informação em conhecimento que é monetizável. E eu gosto muito de falar nos meus grupos de network, nas mentorias que eu faço, sobre a monetização do propósito. Por quê? Quando você quer apenas ganhar dinheiro, você se limita muito e você atinge menos pessoas. E quando você se propõe a monetizar o seu propósito, as coisas são diferentes. Inclusive, eu aprendi esse termo e eu tenho que falar sobre isso. A minha mentora, Elis Freitas, ela é a escritora oficial do Pablo Marçal. Eu fiz uma mentoria com ela e eu passei 8 meses escrevendo para o Pablo Marçal. Então, a minha visão de livro, de escrita, mudou demais. Inclusive, em breve, eu vou trazer aqui para vocês sobre o Clube do Livro, que eu montei, mas não comecei ainda a trazer pessoas. Eu vou selecionar pessoas para fazerem parte do Clube do Livro, onde eu quero trazer esses conhecimentos que eu adquiri. Inclusive, nesse momento, eu estou escrevendo meu primeiro livro solo. Eu já tenho poesia que ganhou campeonato e que foi publicada, mas agora eu vou contar a minha experiência de vida num livro que vai ajudar muitas pessoas a se curarem de doenças emocionais. Eu passei por isso e eu vou agora, através desse livro, poder compartilhar a minha história. Então, eu aprendi muito com a Elis Freitas, que é a escritora do Pablo. E ela fala muito sobre monetizar o propósito. Eu tenho trazido isso para os grupos de empresários que eu participo, para as mentorias que eu faço, para os alunos que eu atendo, e eu tenho aplicado isso na minha vida. Isso mudou completamente a minha visão de mundo. Então, é uma sacada muito forte que eu tive nesse movimento todo que eu faço de network. E é muito bom a gente ver uma pessoa como a Leide, que se inspira e já vai lá e escreve uma história
que ajuda a abençoar tantas vidas. Então, isso é muito bom. Então, aqui no livro, ela traz esse trecho, onde ela ensina em 4 passos. Eu até vou ler aqui, porque é bem interessante. Ela fala assim: selecione as informações úteis e filtre apenas o que é relevante. Depois, você aprimore a retenção de informação para armazenar o que é importante. Terceiro passo: reconheça quando não souber alguma coisa e vá atrás de informação. Transforme-a e aplique na sua vida. E, por fim, ela fala: aproveite o conhecimento adquirido. Eu tenho aplicado isso desde que eu vim para o digital. E eu demorei para conseguir chegar no que eu faço hoje. Que, além de estar no digital, eu tenho ajudado muitos empreendedores e empresários. Eu atendi muitos médicos, advogados, empresários que precisavam se posicionar no digital. Então, desde ensinar até criar conteúdos, desenvolver conteúdos específicos, ajudar as pessoas a monetizarem o propósito delas, eu tenho feito. E hoje eu vejo a importância disso. Por isso que eu estou nesse movimento da escrita e quis trazer a Leide, tanto que eu trouxe também o Mauro, né, que semana passada falou comigo e também é um grande escritor de livros. E eu quero que você que está nos ouvindo agora se inspire também e me acompanhe, porque nos próximos dias eu vou falar muito sobre o Clube da Oratória e o Clube do Livro. São 2 movimentos que eu comecei e eu estou começando a selecionar pessoas para fazerem parte desse movimento. E sempre que eu vou trabalhar no digital, eu faço um movimento de poucas pessoas para fazer uma série de testes para que aquelas pessoas possam se desenvolver e aí sim eu começo a comercializar. Então, fique atento, se você quiser conhecer mais, me chama no Instagram, @rosemelolocutora, e a gente pode conversar a respeito. Eu já tenho pessoas que estão selecionadas e vão começar essa caminhada comigo do Clube da Oratória, e na sequência eu vou falar também do Clube do Livro. E tudo isso que eu estou trazendo foram experiências que eu adquiri através do network e as oportunidades. Eu quero que você comece a colocar isso na sua vida. Entenda que network é relacionamento e que as oportunidades, elas estão em todos os lugares. E se você não está hoje monetizando o seu propósito de vida, você precisa procurar alguém que te ajude, que pode ser eu ou outras pessoas que fazem isso. Foi algo que mudou muito a minha visão de mundo e hoje eu já consigo, através do que eu gosto, do que eu vivo, ajudar pessoas e ainda ser monetizada por isso. Gente, daqui a pouco eu tenho uma aula. A Leide não conseguiu retornar, a conexão dela falhou, mas o que ela trouxe aqui pra gente de experiência de vida é extremamente rico. Então, ó, você pode entrar no Instagram dela e pedir que ela te mande o livro. Vale muito a pena, aqui você encontra muitas experiências e a Leide, ela faz parte do mesmo grupo de network que eu estou, que é dos palestrantes do Brasil. Eu faço parte desse grupo, que é um movimento muito especial de pessoas que abençoam as outras através da sua palavra, do seu conhecimento, do qual eu faço parte. E eu tenho vários grupos de network, eu tenho meu grupo fechado, que é o Million Club Network. E constantemente eu seleciono pessoas que tenham o mesmo propósito para fazerem parte desse grupo. Então pode ser que em algum momento você venha a participar também do meu grupo. Quero que você tenha aí uma semana extremamente abençoada. Daqui a pouco eu tenho aula e nos encontraremos ainda essa semana. Eu estarei aqui. Tem alguns dias que eu não faço live porque realmente eu estou com uma agenda muito forte de trabalhos que eu estou fazendo e eu estou escrevendo meu livro e isso tudo tem me tomado muito tempo. Mas em breve eu vou começar com as minhas lives diárias, tá? Não se preocupe não, que eu estou super alinhada no propósito e vocês que me acompanham fazem parte de tudo isso. Gente, uma boa noite para vocês e nos encontraremos durante a semana. Tchau!